sejam muito bem-vindos ao Tax News. Hoje a gente vai analisar um importante julgado do STF que foi veiculado no informativo de jurisprudência de número 996 do Tribunal e tem relação com a incidência do ICMS no momento de uma operação de importação. O que foi analisado aqui é qual estado tem a competência para exigir o recolhimento desse determinado imposto nessas operações em que há a importação de um determinado bem para o território nacional. Para que a gente entenda o que foi dito no julgado, é importante a gente fazer uma digressão a respeito de todos os aspectos da chamada hipótese de incidência da norma tributária que cria esse determinado tributo. De acordo com o artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal, o ICMS é um imposto de competência privativa ou exclusiva dos Estados e do Distrito Federal e que vai incidir em uma das seguintes situações: circulação de mercadorias, prestação de serviço de comunicação e prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal. Nesse caso, o que foi analisado foi o fato gerador relacionado com a mercadoria. De acordo com o direito civil, mercadoria é um bem que é colocado no comércio para que seja vendido com habitualidade e com intuito de lucro. Via de regra, as operações que têm como incidência o ICMS, elas irão exigir esse determinado imposto quando houver uma circulação relacionada a essas mercadorias. No entanto, quando a gente está falando de uma operação de importação, aqui nós temos uma maior abrangência dessa determinada hipótese, desse determinado aspecto. Por quê? Numa operação de importação, o ICMS será exigido tanto quando houver a importação de uma mercadoria, quanto quando houver a importação de um determinado bem. Lembrando que bem tem um conceito muito maior, muito mais elástico do que mercadoria. Eu posso, por exemplo, importar algo que eu não pretenda vender, que eu não pretenda colocar no comércio. Eu estarei importando um bem. Essa é, portanto, a diferença entre mercadoria e bem. Lembrando também que somente no caso da importação admite-se a incidência do ICMS com relação a um bem. Em todos os demais casos, devemos estar diante de uma mercadoria, ok? Com relação aos aspectos temporal e espacial da hipótese de incidência do ICMS na importação, nós temos o seguinte: a súmula vinculante 48, ela traz para a gente de forma bastante clara qual é o aspecto temporal desse determinado tributo, que será o momento do desembaraço aduaneiro. E esse momento do desembaraço aduaneiro está umbilicalmente ligado com o aspecto espacial, que é quando, então, esse bem adentra no território nacional. Quando a gente chega no aspecto pessoal, que vai definir quem é o sujeito ativo daquela obrigação, ou seja, quem pode cobrar esse ICMS, e quem é o sujeito passivo dessa operação, aí a gente entra efetivamente no estudo desse julgado. Para que saibamos, então, quem pode cobrar e de quem, a gente tem que entender quais são os tipos de operação de importação que podem ser realizadas. E aqui nós temos, de acordo com a Receita Federal do Brasil, 3 tipos de importação que precisam de maiores comentários: a importação por conta própria, a importação realizada por conta e ordem de terceiro e a importação por encomenda. Quando eu estou falando da importação por conta própria, eu, por minha conta própria e de acordo, pagando aquela operação com os meus recursos, realizo essa operação de importação. Por exemplo, imagine que eu tenho uma importadora e essa minha importadora está localizada no estado da Bahia. Quando eu, então, realizo essas operações de importação, o meu objetivo é vender esses produtos importados dentro do mercado nacional. Eu vou ter 2 ICMS nesse caso? Sim. O primeiro ICMS, que é o ICMS importação, quando esses bens entram no território nacional, e um segundo ICMS quando essa importadora revende internamente os seus bens dentro do Brasil. E esse segundo ICMS não tem nada a ver com a operação de importação, mas apenas e tão somente com a circulação jurídica da mercadoria dentro do território nacional. Quando eu realizo, então, essa operação por conta própria, fica muito claro aqui quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo no primeiro momento. Quem é o sujeito passivo? Eu, importadora, que vou ter que recolher esse ICMS importação. Quem é o sujeito ativo? Quem vai poder cobrar? Aí a gente precisa entender o seguinte:
nós precisamos diferenciar quem é o destinatário jurídico dessa operação, quem é o destinatário econômico jurídico e o local da simples entrada física daquele bem no território nacional. Porque veja só, imagine que eu, então, importadora, estou localizada no estado da Bahia, mas eu realizo essa operação de importação e esse bem entra no território nacional, mera entrada física no território nacional, pelo estado de São Paulo. São Paulo pode achar que tem competência para cobrar esse imposto, uma vez que o bem entrou fisicamente por lá. E a Bahia pode achar que ela é quem tem competência, porque quem realizou o fato gerador daquela determinada operação de importação, quem deu causa a isso foi a importadora, que está localizada no estado da Bahia. Quando a gente vai no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º, a linha A, lá está dizendo que o ICMS, no caso de importação, será devido para o estado do destinatário daquela mercadoria ou bem. E aqui ainda não temos uma resposta. Por quê? Qual o destinatário da entrada física ou o destinatário jurídico? O STF já havia, sim, no passado, deixado claro que eu devo pagar esse ICMS para o estado no qual está localizado o destinatário jurídico dessa operação. Só que para saber quem é o destinatário jurídico, eu preciso analisar a operação que está por trás. É isso que foi analisado nesse julgamento 996. Então, nesse exemplo que eu te dei, da operação de importação por conta própria, o tributo, o ICMS, será devido para o estado da Bahia, pois a importadora, que é quem realizou essa operação, o fato jurídico desse ICMS importação, o destinatário jurídico, portanto, está localizado no estado da Bahia, pouco importando, nesse caso, o local da entrada física do bem. Porque aqui eu tenho uma simples ficção, pouco importa onde que entrou, por onde esse bem entrou no mercado interno. É importante saber quem deu causa a isso. E por isso é importante delimitar, de acordo com o entendimento do STF, que, nesse meu exemplo, o imposto será devido para o estado da Bahia, pois lá está localizado o destinatário jurídico dessa operação. Nós temos ainda outras duas hipóteses de operação de importação. A gente tem a operação de importação por conta e ordem de terceiro e a por encomenda. E aqui a gente precisa diferenciar essas duas, porque as regras serão diferentes, inclusive no tocante ao recolhimento do ICMS. Veja bem, na importação por conta e ordem de terceiro, eu tenho uma pessoa jurídica, imagine que eu tenho a pessoa jurídica que está localizada na Bahia, mas eu falo, não quero realizar nenhum tipo de operação para importar um bem que eu pretendo trazer para o território nacional. Então eu contrato uma pessoa jurídica interposta. Eu contrato, por exemplo, uma trading, que está localizada no estado de Minas Gerais. Então eu, que estou pedindo para essa trading fazer a importação, eu estou na Bahia. E a trading que eu contratei está no estado de Minas Gerais. Essa trading, então, vai fazer toda essa operação de importação com a outra pessoa que está fora do Brasil. Veja só, pode ser que eu, então, que estou na Bahia, contrate uma trading que está em Minas Gerais e esse bem entra pelo Rio de Janeiro. A quem será devido o ICMS nessa hipótese de importação por conta e ordem de terceiros? Nessa hipótese de importação, a gente tem o seguinte: por mais que a trading esteja realizando ali aquelas operações necessárias para o desembaraço, os recursos financeiros não são desembolsados pela trading, pela pessoa interposta contratada. Eles são desembolsados pelo importador, quem deu a ordem de importar aquela determinada mercadoria. É como se eu, localizada na Bahia, fosse a mandante dessa importação. E eu estou dando os recursos financeiros para que ela se realize. Assim sendo, pouco importa se o bem entrou pelo Rio de Janeiro. Não me interessa o local da entrada física do bem. E também eu não vou poder, neste caso de importação por conta e ordem de terceiros, considerar o local onde está localizada essa pessoa jurídica interposta para fins de incidência do ICMS. Não. O imposto será devido para o estado da Bahia, onde a importadora tem o seu domicílio jurídico, porque ela realizou esse fato gerador, ela é a destinatária jurídica do ICMS. Agora, quando a gente está falando de uma operação de importação por encomenda, a situação é um pouco diferente. Quando eu falo da operação de importação por encomenda, eu tenho
a importadora, que então vai adquirir o bem de uma outra pessoa, de uma pessoa interposta, de uma trading que vai comprar esses bens do exterior. Só que nesse caso, na importação por encomenda, os recursos financeiros necessários para toda essa operação de importação não são realizados pela importadora, não são financiados pela importadora, mas pela pessoa interposta. Quando esses recursos, então, são financiados pela pessoa interposta, o STF entende que, e também a doutrina majoritária, que nessa operação de importação por encomenda, ela se equipara para essa pessoa interposta como se fosse para ela uma operação por conta própria. Ou seja, ela é a verdadeira pessoa que está realizando aquela operação de importação. Ela, portanto, é a destinatária jurídica daquele determinado bem. Assim, vamos manter o mesmo exemplo. Eu que pedi para que aquilo fosse feito, estou na Bahia. Mas essa pessoa que vai importar por encomenda, ela tem obrigação de importar e depois vender essa encomenda para mim. Mas quem vai fazer toda a importação é ela. Quem vai arcar com todos os recursos financeiros dessa operação é ela. Então ela é a verdadeira destinatária jurídica dessa operação. Então eu estou na Bahia, ela está em Minas Gerais. E o bem entra pelo Rio de Janeiro. Nesse terceiro caso, vai se entender, de acordo com esse julgamento do STF, que quem tem direito de exigir esse ICMS na operação de importação por encomenda é, no meu exemplo, o estado de Minas Gerais, pois ali está sediada essa empresa, que nesse caso não funciona como uma simples operadora de toda essa operação, mas ela é destinatária jurídica da importação. Razão pela qual, nesse último exemplo, o imposto será devido para o estado de Minas Gerais, ok? O STF entendeu que, para que eu defina quem é o sujeito ativo, eu preciso analisar qual que é o negócio jurídico que está por trás e as especificidades fáticas desse negócio jurídico. Então, o caso que foi efetivamente apreciado foi o caso de uma importação de gás natural. Um estabelecimento da Petrobras, localizado em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, realizou essa operação de importação por encomenda diretamente de uma empresa na Bolívia. E aí, então, esses bens, esse gás natural, ele entrava no território nacional, em um determinado local da federação, e foi, então, decidida, foi levada ali para os tribunais superiores de quem teria o direito de cobrar. Porque, veja bem, a pessoa que realizou aqui a importação por encomenda foi um estabelecimento da Petrobras localizado no Mato Grosso do Sul. Operação por encomenda, ok? Onde ela faz toda a operação de importação e depois ela entrega aquele bem encomendado para quem foi que realizou essa encomenda. Por exemplo, pode ser para alguém localizado no estado de São Paulo, no estado do Rio Grande do Sul ou no estado de Santa Catarina. O que aconteceu? Esses três estados, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina, exigiram o ICMS dessas operações de importação, o ICMS importação, quando aquele gás foi destinado para elas. Só que isso foi destinado para elas num segundo momento. Porque num primeiro momento, que é quando aquilo entra no território nacional, é quando eu tenho o ICMS importação. Quando, então, esse produto já nacionalizado é entregue para quem pediu essa determinada importação, eu tenho outro ICMS. Mas aí um ICMS que não está relacionado à operação de importação. Ok? Nesse caso, então, o que o STF entendeu? Ora, quem é a destinatária jurídica dessa determinada operação? Eu estou falando de uma importação por encomenda? Sim. Nesse caso de operação por encomenda, então, quem é que vai desembolsar os recursos financeiros e afins? Aquela pessoa que está realizando efetivamente aquela operação, a pessoa interposta, que no caso era a Petrobras, localizada no Mato Grosso do Sul. E o STF entendeu, então, que todo ICMS importação deve ser pago a esse estado, de modo que os demais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, se abstenham de realizar quaisquer cobranças realizadas com ICMS importação, ok? Isso foi julgado nesse informativo de jurisprudência 996 do STF. Só que esse assunto com relação ao destinatário do ICMS na operação de importação não é tão novo. E, inclusive, chegou a ser decidido pelo STF no tema de repercussão geral 520. Vou ler para vocês aqui qual foi a tese assentada a título de repercussão geral nesse julgamento. Veja bem, o que o STF entendeu foi o seguinte: o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada
é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação de mercadoria com a transferência de domínio. Uma vez que o próprio STF também já deixou bastante consolidado que a circulação de mercadoria que dá ensejo ao fato gerador do ICMS é a circulação jurídica. É aquela circulação em que eu tenho a mudança de titularidade daquele bem, tem que mudar o dono. Se for simples circulação física, não há que se falar no fato gerador do ICMS. Só que, quando você vai no artigo 11, inciso 1º, a linha D da Lei Complementar 87, a Lei Candir, que regula o ICMS, está escrito o seguinte: o local da operação ou prestação para os efeitos da cobrança do ICMS e definição do estabelecimento responsável é a linha D. Importado do exterior, o do estabelecimento onde ocorrer a entrada física. Você fala, uai, Lilia, está totalmente ao contrário do que você explicou até agora. Está totalmente ao contrário desse entendimento do STF. Está mesmo. Por isso que lá no tema 520 de repercussão geral, a gente vê que o STF declarou a inconstitucionalidade parcial desse dispositivo sem alteração de texto. Olha só. Utilização da técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Ao artigo 11, inciso 1º, D da Lei Complementar Federal 87 de 96. Para fins de afastar o entendimento de que o local da operação ou prestação para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo é apenas e necessariamente o da entrada física de importado, tendo em conta a juridicidade da circulação ficta de mercadorias emanada de uma operação documental ou simbólica, desde que haja efetivo negócio jurídico. O que o tribunal tentou deixar muito claro aqui? Que quando a gente lê lá na Lei Candir, nesse artigo 11, 1D, não necessariamente eu tenho que entender que o local da entrada física será o local para o qual o ICMS será devido. Pode ser que coincida, Lilian, o destinatário jurídico está no local da entrada física do bem? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Esse assunto parece um pouco complexo, mas na verdade é bastante fácil da gente entender quando a gente analisa qual que é a operação que está por trás, qual é a operação de importação que vai então dar ensejo à cobrança desse ICMS. Eu tenho que buscar, de acordo com aquela situação, aquele negócio jurídico que foi pactuado, qual é a forma de importação, pois ela é que vai definir onde estará o destinatário legal daquela determinada mercadoria, o destinatário jurídico da pessoa que realizou essa importação e que, portanto, deverá ser o local para o qual o ICMS vai ser pago. Isso é importante para suas provas de concursos públicos, isso é muito importante para a prática de quem está no dia a dia do direito tributário. Não é raro vermos autos de infrações sendo lavrados por estados que entendem que o ICMS da importação é devido a ele, seja porque ele é o estado onde aquela mercadoria entrou fisicamente, seja porque ele é um estado que tem alguma relação com aquela operação, seja porque ele de fato é o estado onde está localizado o destinatário jurídico. Quando eu estava no Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, que é o órgão administrativo que julga as demandas tributárias do Estado de Minas, não eram raros os casos em que nós tínhamos que apreciar onde estava o destinatário jurídico daquela operação de importação, porque vários estados se reputavam competentes para a cobrança desse imposto. Fiquem atentos, portanto, porque nós precisamos analisar o que está por trás, qual é o negócio jurídico. Próximo vídeo, a gente fala um pouco mais sobre direito tributário. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para que você não perca nenhuma dica de direito tributário, prática tributária ou ainda de direito financeiro. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!